sequência aqui ao nosso curso de programador de dispositivos móveis avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, o seu professor deste curso. Na última aula, eu passei para vocês aqui uma introdução ao Native Base, como que funciona o Native Base, o que é o Native Base Provider, como que a gente pode criar um tema nosso e passar para esse Native Base e utilizar esse tema aqui em um componente, quando a gente criou o nosso primeiro componente, que foi apenas um loading na tela. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é dar sequência aqui na nossa aplicação e eu vou estar criando aqui mais alguns componentes para que a gente possa estar utilizando o Native Base e aí ficando mais ambientados aos componentes que ele nos oferece. O que a gente vai fazer aqui primeiro, na tela de screens aqui, na pasta, eu vou estar criando um novo arquivo aqui. Eu vou chamá-lo de signin.tsx, tá? Por quê? A gente vai ter a primeira tela da nossa aplicação, vai ser uma tela de login. Então eu quero mostrar para vocês aqui como construir uma tela de login, uma interface de login, em que a gente possa estar configurando aqui, por exemplo, inputs, componentes que a gente vai estar criando e vai estar alterando aqui. Então, beleza, vamos importando aqui. Pessoal, tem uma coisa também que eu esqueci de falar. Vocês podem vir aqui em extensões e procurar pelo Native Base, tá? E tem uma extensão muito legal que utiliza aqui o Native Base Components. Pesquisem ela. Depois que a gente instala ela, basta eu digitar NBC e dar um Enter, que olha que legal. Ele cria para mim toda a estrutura básica aqui do Native Base. Então, uma VStack, que seria uma view, e uma export function aqui para minha sign-in. Tá? Só tenham atenção a uma coisa, ele não traz o default aqui. Então, se vocês forem importar o sign-in lá fora, tem que desestruturar ele dentro de chaves. Ou se quiser colocar o default, também fiquem à vontade. Bom, a gente tem então aqui o nosso VStack e eu vou começar estilizando esse VStack. Eu vou estar colocando aqui o flex 1 para ele. Vou passar aqui uma BG, que vai ser o cinza 600, que é o que eu estou adotando na aplicação. Um align items center. Isso aqui, com o tempo, a gente já vai fazendo sem nem ficar preocupando mais, porque vai sendo padrão em todas as páginas. E uma padding aqui, vertical, eu vou pôr de 24, tá? Foi o mesmo tamanho que eu coloquei lá na primeira tela e eu achei que ficou bacana. Bom, gente, agora aqui eu vou importar o reading, tá? Ele já importou lá para mim. Confiram sempre se o auto-import de vocês está funcionando, se não, importem manualmente lá em cima. E eu vou aqui colocar um gray 100, tá? Eu quero uma cor aqui igual que eu fiz na primeira tela. Um font size XL. Estou fazendo a mesma coisa da app, tá? O margin top de 20 e o margin bottom de 6. E agora aqui eu vou colocar o seguinte texto, Eu vou colocar aqui, por exemplo, acesse sua conta, tá? Então a gente tem a primeira mensagem ali. Vou salvar isso aqui. Vamos lá na app. E agora, ao invés de trazer todo esse texto aqui, eu vou apagá-lo e vou chamar, então, se a minha fonte estiver carregada, o meu componente de sign-in, tá? E olha só, acesse sua conta, já está ali, eu estou utilizando o sign-in. Como a gente está fazendo somente o sign-in por enquanto, eu vou estar utilizando esse sign-in aqui, mas depois, quando a gente for fazer outra tela, a gente entra no React Navigation e faz a navegação. Agora, eu vou estar criando aqui componente para o nosso input, Eu tenho que ter aqui um componente para a gente poder fazer o input. Então, eu vou vir aqui em Components, eu tinha ali o load, e eu vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamá-lo de input tsx, tá? NBC, para poder criar para mim a estrutura base, eu já criei aqui o input. E agora eu vou fazer o seguinte,
além eu não vou te trazer aqui o VStack, tá? Eu não preciso do VStack neste caso. Eu vou precisar de um input, só que vejam só, ele está com o mesmo nome do meu componente. Então eu vou dar um apelido para ele aqui dentro. Eu quero que esse input ele seja o Native Base Input, apenas para diferenciar, né? E aí eu vou pegar esse Native Base Input e é ele quem eu vou utilizar aqui. Ok? Bom, o que mais que o meu input vai ter que ter? Né? Deixa eu até quebrar aqui, porque a gente vai colocar algumas propriedades para ele. Primeira coisa, eu quero que o meu input ele tenha um fundo. Né? Então eu quero um fundo 700 aqui, do cinza para ele. Qual vai ser a altura do meu input? Ou seja, o height dele, esse height aqui, ó, tá? Ele é apenas o H. Eu posso chamá-lo como H e passar um tamanho 14 para ele. Qual que é o tamanho, né, que eu vou ter nesse input ali? Tamanho médio para todas as fontes que estiverem dentro dele. Qual que é a fonte family que eu vou usar? Aqui que é interessante, gente. Eu vou usar a fonte do body, né, para poder usar a fonte lá do robô que eu criei no meu time aqui, ó. Então aqui eu tenho a minha fonte aqui, meu body, né, e eu estou usando ela. Beleza, essa é a fonte dele. Qual que é a cor que eu quero dentro do meu input? Se eu estou com uma tela escura, né, em cinza ali, eu quero uma cor branca, eu quero que fique aquele FFF. Qual que é a cor do placeholder, né, daquele texto de fundo que fica lá? Eu vou pôr aqui um gray 300, tá? Um cinza ali mais claro. Então isso é muito interessante, né? Eu posso fazer tudo isso aqui com input e eu ainda posso fazer o seguinte, eu ainda posso falar com ele o seguinte, ó, focus, né? Quando eu estiver focado nesse input, o que eu quero para ele? Eu vou desestruturar esse objeto e eu vou falar que quando focado, ele tenha uma border width de 1, ou seja, ele apresente uma borda, que a cor dessa borda, né, e aqui vai dar a cor que vocês usarem na aplicação, mas eu vou usar o Yellow 500, que eu criei lá, aquele amarelo fraquinho, e eu vou falar que o BG dele, né, é o mesmo, é o Gray 700, é o mesmo da página, tá? Bom, gente, aqui eu tenho um input, né? Se eu vier aqui na Sign In, eu já consigo aqui mostrar, trazer o input aqui de components. Só que a gente ainda vai precisar definir algumas coisinhas aqui para esse input, como por exemplo, se ele vai ter algum valor, né? Se eu vou mandar algo para o componente, alguma propriedade. Então a gente vai ter que definir tudo isso. Como por exemplo, uma propriedade que está bem clara aqui é o placeholder, né? Eu tenho que ter um placeholder no input. Mas olha só, o input está aqui criado, né? Se eu vier aqui agora ele fica amarelinho, porque eu pressionei nele, tá? Mas ele ainda está criado aqui com uma borda. A gente pode melhorar esse input. Então eu vou fazer o seguinte, o meu input ele vai ter um placeholder, né, que vai ser o texto ali, e eu vou falar que esse input aqui é de e-mail. Então eu quero o texto e-mail dele. O meu input, tá, ele vai ter um keyboard type igual a e-mail address. Bom, aqui não está muito legal porque ele não está me ajudando muito, né? Ele não está realizando um autocomplete aqui, não está sendo muito legal a experiência. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso input, então agora vamos começar a usar o JavaScript a nosso favor, né? Aqui no nosso input eu vou falar o seguinte, né, que esse input ele vai, né, eu vou dar um spread aqui no REST, esse REST aqui vai ser tudo que vier do input, tá? Como se fosse um child dele. E aqui, ó, eu vou falar que ele utiliza as propriedades do input, que são o keyboard type, né, que a gente viu lá, placeholder. Então eu vou importar aqui do Native Base. O Native Base já tem para mim esse input props, tá? Eu venho aqui, pego esse input props e trago ele para cá. Olha só,
acabo de salvar aqui. E aí dentro do meu Native Base aqui, ó, eu vou passar quem? Né? Opa, esse aqui, ó, né? Todas as propriedades que eu mandar para ele, como o placeholder, né? Os que eu criei lá que não tem aqui, eu quero que eles apareçam aqui no input, nesse REST, certo? Então o spread aí é para isso. E agora eu já tenho esse REST vindo aqui, eu vou voltar aqui no meu sign-in e olha só, placeholder já não está mais como desconhecido, porque ele entende, né, que o placeholder é uma propriedade de string de um input. Então quando eu fiz o keyboard type, ele apareceu para mim, ó. Se eu quiser uma key, ele aparece, ó, keyboard appearance, tá vendo? Tudo aquilo que um input pode oferecer. Agora que a gente fez isso, né, eu posso finalizar aqui a criação do meu input. Então eu posso terminar de passar as propriedades que eu quero passar para ele. Por exemplo, autocapitalize, eu vou falar que não, tá? Outra propriedade, autocorrect, eu vou dizer que é falso, eu não quero que ele tenha autocorreção. Eu quero que esse input, né, ele tenha uma margem bottom de 4, então ele vai ter essa margem bottom lá. E, por enquanto é só, a gente não criou um estado ainda para guardar o valor dele, mas a gente pode estar fazendo também um ícone aqui, tá? Vamos só ver como ele ficou. Então ele ficou aqui, ó, e-mail, né? Já aparece aqui e a gente pode visualizar ele como ele está ficando. Aqui eu poderia aumentar um pouco a tela para a gente tentar melhorar a resolução, mas até pela gravação aqui não fica uma resolução muito boa do meu monitor. Mas no celular de vocês com certeza deve estar bem melhor do que está aqui. Bom, gente, o input está criado aqui, tá? Esse input de e-mail, ó, quando eu digito qualquer coisa, a cor branca está sendo colocada lá. Só que aí a gente vai fazer o seguinte, além do e-mail, vamos colocar a senha. Né? Vamos vir aqui e vamos criar um outro input aqui. E eu quero esse aqui para senha, tá? Eu não vou ter esse keyboard type, mas eu vou ter o security text entry, para não mostrar os caracteres que forem digitados, tá? E o margin bottom aqui eu posso deixar 4, ou posso deixar 8, ou posso deixar 12, o que eu quiser. Vou dar só uma margem um pouco maior aqui, para a gente poder estar vendo o que vai vir depois, que vai ser um botão, tá? O botão vai ser o próximo componente que a gente vai criar. Então se eu salvar aqui agora, né, e mostrar, ó, veja que ele muda, né, ali do branco para o amarelo. Bom, nosso input está pronto, né? Agora a gente pode utilizar um ícone. A gente instalou o Fósforo para poder estar utilizando ícones. E eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, import. Eu vou importar lá do Fósforo React Native. Aqui ele tem todos os ícones que eu poderia estar importando. Eu vou importar o envelope para o e-mail e vou importar o key, né, para a senha. Então, quando agora eu tenho esses ícones importados, o meu input ele vai receber agora um input left element, ou seja, uma propriedade que tem para o input no Native Base. Olha só, input left element e o right. Poderia colocar ele na esquerda ou à direita, né? Então isso aqui já é do Native Base. Isso é fantástico. A gente teria que criar isso com views, né, se fosse fazer tudo na mão. Eu simplesmente chamo o input left element e dentro dele eu passo quem? Um icon, tá? Que eu vou chamar esse icon aqui. Eu preciso buscar ele do Native Base, né? Eu desprezei o auto-import aqui, eu vou aceitar. Pronto, ele importou lá em cima para mim. Esse icon eu vou chamar de, né, então eu vou dar um apelido para ele. Vou abrir aqui uma chave novamente, tá? E aí eu vou trazer o meu componente, que é o envelope. Tá? Esse envelope aqui então é do meu icon. E aí olha só, gente, né, ele ainda não está reconhecendo aqui porque eu ainda preciso fechar a chave aqui do input left element. Só que agora eu posso passar props tanto para o envelope quanto para o icon,
né? Então eu não preciso alinhar somente um, eu posso alinhar cada um separadamente. O envelope, por exemplo, eu posso dizer que ele tem uma cor, né? E eu vou falar, por exemplo, que é a Colors Gray 300, né? Que eu estou passando como JavaScript, por isso que ele ficou, a gente passa dessa forma, tá? Então, olha só, colors foi importado aqui do meu Native Base, tá? E aí, ele vai passar esse color pra gente aí. Agora que eu tenho colors aqui criado, eu vou só falar o seguinte, ó, o meu icon, eu quero que ele tenha uma margin left de 4, para ele não ficar colado ali na minha aplicação, tá? E aqui a gente, deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Ok. Abrimos aqui, fechamos o icon aqui, passamos um envelope dentro dele, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar esse colors aqui do Native Base que ele auto-importou para mim, porque a gente tem a possibilidade de usar do Native Base o Use Theme, né, que vai ser para usar o tema que a gente criou. Então eu vou chamar o Use Theme aqui e dentro do meu componente eu vou desestruturar as cores de dentro dele. Tá? Dessa forma, garanto que eu tenha o acesso à cor cinza que eu quero que está lá dentro. Olha só, ele reconheceu aqui já para mim todas as tonalidades do cinza que eu queria, tá? E aí, gente, olha só, o meu... aqui eu fechei errado, tá? É antes dessa aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho que fechar e aqui eu tenho que fechar. Então agora eu tenho para o meu icon um margin left de 4, tá? Eu não fechei o icon, eu fechei só o envelope aqui, né? Por isso que está dando erro ainda. Agora sim, agora a gente corrigiu. Fica um pouco estranho utilizar dessa forma, mas a gente poderia ter desestruturado isso, né? Poderia ter descido com o envelope aqui, ó, que ficaria muito mais fácil de visualizar. Eu quis fazer em linha para poder facilitar aqui. Então, vamos ver como ficou. Ainda não. Opa. Esse input left element, deixa eu só ver aqui. Se no meu componente de input eu coloquei ele, né, ele deveria vir como REST, ele é uma prop do input. Então a gente tem aqui o nosso componente utilizando todas as propriedades do input, né? Só que aqui, não, aqui está tudo certo. Vamos ver aqui então. Ele ainda não aceitou. Eu escrevi errado alguma coisa. Input left element. Pega um icon. Não, está tudo certo. Aqui ele ainda não aceitou, vamos ver por quê. Bom, aqui ele voltou a funcionar, mas tivemos um errinho aqui, pessoal, com o SVG, tá? Então, a estrutura aqui, o código estava certo, e para a gente estar corrigindo esse erro, se acontecer com vocês vão instalar esse pacote aqui, ó, React Native SVG Transform, tá? Vocês podem vir aqui em novo terminal, realizar a instalação dele com o comando yarn add --dev, é apenas como dependência de desenvolvimento, React Native SVG Transformer. Ao realizar a instalação do React Native, né, SVG Transformer, lá na documentação dele ele mostra as alterações que tem que ser feitas no metro config. Então alterem o metro config de vocês para essas alterações aqui, tá? Que ele vai usar o pacote do React Native SVG Transformer e vai permitir que a nossa aplicação consiga carregar as logos lá do Phosphor Icons que são em formato SVG.
tá bom? A partir de agora também a gente consegue usar qualquer imagem que for com SVG. E aí, olha só, quando eu abrir aqui agora, eu já tenho ali um envelopezinho para o e-mail, né? Então, eu pressiono aqui, eu consigo digitar o e-mail. E o arroba está aqui, está tudo bacaninha, porque eu já coloquei o tipo de teclado para e-mail. Então, eu vou simplesmente copiar agora essa tela aqui, essa linha, desculpa, e aí eu vou trocar de envelope para key, né? Quando eu fizer isso, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui agora, na linha de baixo, uma chavinha aqui para senha, tá bom? Então, só para não estender demais essa aula, aqui a gente conseguiu criar dois componentes inputs. Na próxima aula, a gente vai inserir uma imagem aqui acima do formulário e um botão para a gente finalizar essa tela.